Hoje a gente vai mergulhar numa daquelas histórias que parecem impossíveis. Uma jornada épica que começa, olha só, nos campos mais simples de Belém e vai ressoar até os corredores do poder. Essa é a história de Davi, o rei que ninguém esperava. Vamos tentar visualizar essa cena juntos. Pensa nas colinas de Belém. Aquele pasto bem verde, sabe? O sol batendo na terra, aquele cheirinho de campo misturado com o som das ovelhas. É exatamente aí, nesse lugar pacato, que a nossa história encontra um jovem pastor. O nome dele? Davi. E no meio dessa paisagem toda, tem um detalhe que chama a atenção logo de cara: o cabelo dele. Um ruivo que, quando o sol bate, parece que pega fogo. Brilha de um jeito diferente. E não era só o cabelo, não. O olhar dele, nossa, eram olhos claros, muito vivos. Sabe aquele tipo de olhar que não só vê o que está longe, mas que parece que entra na alma da gente? Que enxerga o que ninguém mais vê? Era esse o olhar de Davi. O rosto dele era bonito, sim, um rosto jovem. Mas não se engane, já dava para ver ali as marcas da coragem. Uma coragem que foi construída dia após dia, nas noites geladas e nos dias de sol escaldante, protegendo o rebanho dele. Pé no chão e o cajado firme na mão. Só que Davi era muito, mas muito mais do que um simples pastor. Primeiro, ele era músico. A harpa dele tinha um som que acalmava não só as ovelhas, mas a alma dele também. E olha, não se deixe enganar pela aparência jovem. Teve uma vez que um leão atacou o rebanho. Ele não correu, ele foi para cima e venceu. A mesma coisa com um urso. É isso, antes de pensar em ser rei, ele já era fiel e corajoso nas pequenas e gigantes tarefas do dia a dia. Então, enquanto Davi está lá vivendo essa rotina dele no campo, ele nem sonha, mas nem de longe, que bem longe dali, uma decisão divina já tinha sido tomada. Uma decisão que ia virar a história de Israel de cabeça para baixo. E essa mudança toda começaria com um dos homens mais respeitados da nação. Para a gente entender o peso do que está para acontecer, a gente precisa falar sobre o que era um profeta naquela época. Pensa assim, o profeta era literalmente a voz de Deus na terra. A palavra dele não era uma sugestão, tinha um peso da eternidade. E Samuel? Bom, Samuel era o profeta, o mais respeitado de todos. Quando ele chegava num lugar, o povo todo ficava em alerta. Porque todo mundo sabia, ele trazia uma mensagem direto do céu. E foi justamente para Samuel que a ordem chegou. Mas não foi uma ordem qualquer. Foi uma ordem perigosa, quase um sussurro. Pensa na situação. O rei Saul ainda estava no trono com todo o seu poder. Mas para Deus, ele já tinha sido rejeitado. E a missão de Samuel era ungir o próximo rei, em segredo, clandestinamente. Imagina o coração do profeta batendo forte com o peso dessa tarefa. A cena muda. Agora a gente está em Belém. Imagina Samuel chegando, o rosto sério, segurando aquele chifre com o óleo da unção. Ele vai direto para a casa de um homem chamado Jessé, o pai de Davi. Lá, os filhos mais velhos estão todos reunidos. Homens fortes, com porte de guerreiro. A busca pelo futuro rei de Israel começa agora. O primeiro que aparece é Eliabe, o mais velho, e ele é tudo o que se espera de um rei. Alto, forte, aquele ar de guerreiro, sabe? A imagem perfeita. Na hora, Samuel olha para ele e pensa, com certeza, é esse, encontrei o escolhido do Senhor. Mas bem nesse momento, a voz de Deus fala direto com Samuel. E é um choque, uma revelação que muda tudo. Basicamente, a mensagem era, a escolha não tem nada a ver com o que os seus olhos estão vendo. E essa frase, nossa, essa frase é o centro de tudo. É a chave para entender essa história inteira. O homem vê o que está por fora, mas o Senhor vê o coração. O critério divino é outro, completamente diferente do nosso. Não se trata da aparência, da força física. Se trata do que está por dentro, do caráter. Então, um por um, os 7 filhos de Jessé passam na frente de Samuel. E a resposta é não, não, não. O clima na sala deve ter ficado tenso, cheio de confusão. Então o profeta, já meio sem entender, se vira para o pai, Jessé, e faz a pergunta que vai mudar o rumo de tudo. E a resposta de Jessé vem quase como se ele tivesse se esquecido. Sabe? Ainda falta o mais novo, mas ele tá lá no campo, cuidando das ovelhas. O caçula, o esquecido, aquele que nem acharam que valia a pena chamar para um evento tão importante. É ele. Faltava ele. Então, ele chega.
Vindo direto do campo com o cheiro das ovelhas na roupa, a simplicidade de um jovem pastor no rosto. E no mesmo instante, Deus confirma no coração de Samuel: é este, levanta-te e unge-o. Samuel não hesita. Ele pega o chifre, e aquele óleo sagrado desce pela cabeça e pelos cabelos ruivos de Davi. Naquele exato momento, algo muda para sempre. Ele não é mais só um pastor. Ali, naquele instante, nasce o futuro rei de Israel. Mas a história não tem só um fio, ela tem vários. E enquanto esse novo rei é ungido em segredo lá em Belém, o rei atual, Saul, está vivendo um verdadeiro inferno pessoal no palácio. E esses dois destinos, eles estão prestes a se chocar de um jeito que ninguém poderia imaginar. Olha só esse contraste. É impressionante. De um lado a gente tem Davi, recém-ungido, cheio do Espírito de Deus, encontrando paz na música dele. E do outro, o rei Saul, rejeitado por Deus, atormentado por um espírito maligno, uma sombra interna que não dava paz, um homem inquieto, vivendo um tormento constante. A situação no palácio chegou a um ponto que os servos de Saul, desesperados para ajudar o rei, tiveram uma ideia. Uma tentativa, talvez. Eles sugeriram: e se a gente achasse alguém que tocasse a harpa muito bem? Talvez a música possa acalmar o rei quando esse tormento vier. E aí um dos servos se lembra de alguém, ele diz: eu conheço um rapaz, um filho de Jessé, lá de Belém. Ele não só toca que é uma maravilha, mas ele também é valente, um homem de guerra, fala bem e o mais incrível de tudo, o Senhor é com ele. Mal sabia esse servo que com essa recomendação ele estava selando o destino de duas pessoas. Um rei em tormento e um pastor ungido. E pronto, o palco está montado. Uma ordem real sai do palácio e vai até os campos de Belém, convocando um pastor de ovelhas para a presença do rei. O mundo de Davi, como ele conhecia, está a um passo de virar de ponta cabeça. A tensão está no ar. Fica a pergunta: será que a música, a mansidão de um jovem pastor vai conseguir acalmar a fúria e o tormento de um rei? E mais, quando a música dele conseguir silenciar os fantasmas da mente de Saul, o que será que vai despertar dentro do próprio Davi? Essa proximidade com o poder, com o trono que um dia será seu, o que isso vai fazer com o coração daquele jovem pastor? A jornada de Davi, ela começa agora. O primeiro passo foi dado, mas o caminho pela frente, ele é longo, imprevisível e cheio de perigos. A história de como um pastor se torna rei e de como uma harpa pode ser tão poderosa quanto uma espada está só começando. E a gente se vê na próxima parte.